uma pilha galvânica, um dos eletrodos é composto por uma placa de estanho imersa em uma solução 1 mol por litro de íons estanho 2+, e o outro é composto por uma placa de lítio imerso em uma solução 1 mol por litro de íons lítio mais 1, a 25 graus Celsius. Baseando-se nos potenciais padrão de redução das reações a seguir, são feitas as seguintes afirmativas. Aí ele nos dá aqui 5 afirmativas e para resolver essa questão, o que nós devemos fazer é analisar se essas afirmativas são verdadeiras ou falsas, tá certo? Vamos começar então analisando a primeira afirmativa, do que ele diz o seguinte: o estanho cede elétrons para o lítio. Ele nos dá aqui uma pilha galvânica, né, composta por 2 eletrodos, um de estanho e um de lítio, né? E em toda a pilha nós teremos 2 eletrodos, um dos eletrodos sofrerá redução e o outro sofrerá oxidação. Bom, como que nós saberemos qual eletrodo sofrerá redução e qual será o eletrodo oxidado? No caso aqui, nesse exemplo, ele nos deu aqui os valores de potencial padrão de redução, tá certo? E a gente deve analisar da seguinte maneira: quanto maior for o potencial padrão de redução, mais facilmente aquele eletrodo sofrerá redução. E quanto menor for o potencial padrão de redução, mais facilmente ele sofrerá oxidação. Então, vamos analisar o seguinte, ó, potencial padrão de redução para o estanho, menos 0,14. Potencial padrão de redução para o lítio, menos 3,014. Observe que o estanho é aquele que apresenta maior potencial de redução. Isso que significa que numa pilha formada por um eletrodo de estanho e de lítio, o estanho será o eletrodo que sofrerá redução, ou seja, ganhará elétron, né? E se o estanho sofre redução, o eletrodo de lítio sofrerá automaticamente oxidação, tá certo? Então, temos aqui essa primeira observação aqui. A primeira afirmativa, ele diz que o estanho cede elétrons para o lítio, que é completamente falso. Já vou até aqui marcar com F. Se o estanho é o eletrodo que sofre redução, o que acontece com ele? Ele ganha elétrons, né? E ele ganha esses elétrons de quem? Do lítio, né? Então, o lítio sofre oxidação. Ele perde elétrons para o eletrodo de estanho. Nós temos o lítio cedendo elétrons para o estanho, tá certo? Então, afirmativa incorreta. Afirmativa 2 diz o seguinte: o eletrodo de estanho funciona como cátodo da pilha. Um cátodo, né, numa pilha, é caracterizado pelo quê? Por ser o eletrodo que sofre redução, ou seja, é o eletrodo que vai estar recebendo os elétrons da espécie que será oxidada. Então, a afirmativa é verdadeira. Como a gente viu aqui, ó, os elétrons vão do lítio para o estanho. Então, o eletrodo, né, que funciona como cátodo, ou seja, o polo positivo dessa pilha, será, sim, o eletrodo de estanho, tá certo? É nesse eletrodo de estanho que chegarão os elétrons oriundos do lítio. Bom, a afirmativa número 3 nos diz o seguinte: a reação global da pilha é representada pela equação, aqui ele nos dá a equação, nós vamos fazer o seguinte: para poder resolver essa questão aqui, essa afirmativa, para a gente analisar se ela está correta, eu vou até escrever aqui embaixo. O que a gente vai precisar? Nós precisaremos montar as semi-reações dessa pilha. Então, nós temos o seguinte, ó, semi-reação de redução, ou seja, a semi-reação que vai ocorrer lá no polo positivo da pilha. O que vai ocorrer no polo positivo da pilha? Nós teremos a redução do estanho. Então, a equação, né, a semi-reação que ocorrerá no cátodo, ou seja, no polo positivo da pilha, será o seguinte: nós vamos ter os íons Sn mais 2 recebendo 2 elétrons e se transformando, né, ou seja, sendo reduzido, estanho metálico, estanho zero. Já no polo negativo da pilha, que é o ânodo, né, nós teremos a semi-reação de oxidação, tá certo? Bom, e quem sofre oxidação nessa pilha não é o lítio? Então, no polo negativo da pilha, vai estar acontecendo o seguinte, ó, o lítio metálico, né, o lítio zero, ele vai perder elétrons produzindo íons lítio mais 1, tá certo? Só que observe o seguinte,
O estanho, lá no cátodo, ele recebe 2 elétrons, né? Então, o lítio automaticamente deve perder exatamente 2 elétrons. E observe que essa equação aqui, que ele nos dá aqui em cima no potencial padrão de redução do lítio, está para 1 elétron. O que a gente deve fazer, então? A gente vai ter que balancear isso aqui, né? São 2 elétrons que o lítio perde. Então, eu multiplico aqui por 2 e aqui por 2 também. Bom, somando essas duas equações, nós podemos cancelar os 2 elétrons e nós obteremos a seguinte reação global da pilha, né? Que é a soma das semi-reações de redução e oxidação. Aqui nós teremos como equação global íons estanho mais 2 lítio metálico, Li0, formando aqui estanho metálico, estanho 0, mais 2 mols de lítio mais 1. Tá certo? Então, essa é a equação global da pilha. E observem só, é exatamente essa a equação que ele nos dá aqui na afirmativa número 3. Então, essa é uma afirmativa também verdadeira, tá certo? Então, aqui, afirmativa 3, afirmativa verdadeira. Vamos analisar a afirmativa 4? A afirmativa 4, ele diz o seguinte: no eletrodo de estanho ocorre a oxidação. Afirmativa completamente falso, né, gente? A gente já viu isso aqui, ó, na afirmativa número 1. O caso, o estanho, ele é o cátodo da pilha, tá certo? Ele é o polo positivo da pilha. E como ele é o polo positivo da pilha, ele é o eletrodo, que é o cátodo, ele sofre redução e não oxidação, tá certo? Então, essa afirmativa é uma afirmativa falsa. Vamos analisar a quinta e última afirmativa, que nos diz o seguinte, ó, afirmativa 5. Ela diz que a diferença de potencial da pilha, né, ou seja, a DDP da pilha, dessa pilha em questão aqui, vale 2,9 volts. A gente calcula a DDP de uma pilha fazendo a seguinte continha: potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo, tá certo? Então, para essa pilha aqui, nós teremos, ó, potencial padrão de redução do cátodo, que é o estanho, é menos 0,14. Então, do ânodo, que é o lítio, é menos 3,04 volts, né? Aqui, como nós temos, ó, um sinal de menos, né, antes do parênteses, esse menos 3,04 vai acabar ficando positivo. Então, nós teremos, ó, 3,04 menos 0,14 volts, o que vai nos dar uma DDP de 2,9 volts. Portanto, a afirmativa número 5, ela também é verdadeira. Bom, então temos aqui como afirmativas verdadeiras as afirmativas 2, 3 e 5. Então, o gabarito para essa questão só pode ser a letra C.